Olá, estudantes! Espero que vocês estejam estudando bastante, revendo todas as videoaulas, nossas e de outras pessoas que também já gravaram, que você possa estar acompanhando nossas dicas e voltando nas suas anotações sempre que necessário, né? Nosso assunto hoje é sobre a psicogenética, o desenvolvimento humano, como que isso se integra, como têm sido as pesquisas nesta área. Antes de nós começarmos a projeção do material, para que você possa acompanhar aí com as suas anotações, vamos contextualizar quem são os autores, né? Quem são essas personagens que assim acabaram se tornando na área da educação, debatidas e apresentadas neste material. São três: Piaget, Vygotsky e Vallon. O importante é a gente conhecer um pouquinho a premissa de onde parte o estudo desses autores. Piaget estava muito mais voltado ao desenvolvimento humano do ponto de vista da biologia. Piaget não fez suas pesquisas necessariamente preocupado com a escola, com a instituição formal, com a educação formal, com os professores, com os educadores. Piaget estava com a pesquisa muito mais voltada a entender esse desenvolvimento humano do ponto de vista da maturação. E para isso ele, na verdade, estudou um número pequeno de crianças em situações não amplas, não coletivas como a escola, filhos dele. Então o Piaget tinha um foco mais voltado a esse cotidiano da relação entre as crianças, das crianças com os objetos e com o adulto. Vygotsky é uma personagem, assim dizendo, né, que tem mais ligações com as questões sociais. Seus escritos e suas pesquisas ocorreram num período conhecido como Revolução Russa. Dentro desse contexto e desse ideário do socialismo, das relações humanas, do igualitário, do valorizar aquilo que a vida em sociedade propicia ao humano, é que vem os escritos, é que vem as páginas que a gente pode ler das obras que Vygotsky escreveu. Morreu muito cedo, poderia ter feito muito mais pesquisa, mas o que ele fez de pesquisa influencia a área de educação e outras áreas até hoje. O terceiro autor abordado é Vallon. Qual é a marca de Vallon nessa bibliografia escolhida para esta prova? Vallon está mais voltado à influência da afetividade no processo das relações humanas e da aprendizagem. Vallon está voltado às questões que venham a trazer o prazer, a satisfação, o convívio em grupo. Por isso a amorosidade para ele é importante nas relações. Então, na hora da prova, quando no enunciado você se deparar com esses nomes, a gente já está aqui fazendo para você um diferencial que te ajuda bastante na hora de encontrar a alternativa correta. Então, Piaget está mais voltado ao desenvolvimento biológico humano, da maturação. Vygotsky está voltado mais às questões sociais, culturais, às produções voltadas para a vida em grupo e a partir da vida em sociedade. E Vallon voltado à afetividade, a maneira como as pessoas se relacionam e aprendem coisas com a afetividade. Feita essas características dos autores, a gente pode olhar um pouco mais para o material. Essa biografia selecionada para o concurso foi escrita por Yves Dilataille, que vai reunindo as considerações dessas três autorias e vai, a partir daí, relacionando como que a educação olha para esses conteúdos, olha para esses profissionais, olha para essas pesquisas e faz desse olhar uma utilidade para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos nas escolas. Também é importante ressaltar que esse nosso material não tem a pretensão de trazer um resumo. Ele traz algumas ideias, algumas considerações, né? Porque a obra ela tem muito mais pormenores do que a gente pode ou consegue apresentar numa videoaula. Então é importante a gente estar colocando e ter atenção para isso, que não é um resumo, que são algumas considerações sobre essas três autorias. Acompanhe uma ideia importante que Yves Dilataille traz e nos apresenta. Nada há de mais injusto que a crítica feita a Piaget de desprezar o papel dos fatores sociais no desenvolvimento humano. Por que Yves Dilataille traz essa notificação, essa declaração? Porque como Piaget esteve muito voltado a estudar o desenvolvimento humano do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico, se costumou dizer no mundo acadêmico, ou mesmo no cotidiano da escola, que ele não teria uma preocupação voltada ao desenvolvimento humano mais amplo.
Ives está discordando disso. Ele vai dizer, não, isso sim acontece. O Piaget está sim preocupado com essas questões. Então, o que você vai estar bastante atento? Se no enunciado da questão estiver Ives de Lattage se referindo a Piaget, fique atento que pode vir como uma pegadinha, por exemplo, na hora, né? Ives de Lattage, considerando os escritos feitos por Piaget, afirma que, 2 pontos. E aí você vai lá e busca a alternativa mais próxima da ideia de que ele afirma, ele defende Piaget no sentido de que o desenvolvimento humano pode também ter influência social. E a pegadinha será aquela frase que vai dar a entender que Ives de Lattage concorda que Piaget não se preocupava com as questões sociais. Vamos estar atento a essas diferenciações. Observe uma outra ideia importante que está descrita no material. Desde o nascimento, o desenvolvimento intelectual é simultaneamente obra da sociedade e do indivíduo. O homem não é social da mesma maneira, dos 6 aos 20 anos. Que ideia central temos aqui? No material impresso que você tem aí para acompanhar, você vai observar que tem um destaque em vermelho e um destaque em azul. O que a gente está aqui te proporcionando? O que está em vermelho estará necessariamente no enunciado da questão. E o que está em azul é o que você vai procurar entre as alternativas. E o que está em preto é que pode mudar, dependendo da maneira como formularem a questão na hora. Vamos dar um exemplo concreto. De repente o enunciado está assim. Ives de Lattage, citando Piaget, ao falar do desenvolvimento intelectual, afirma que, 2 pontos. Observe a palavra desenvolvimento intelectual está em vermelho. Você vai procurar a alternativa que fala sobre obra da sociedade e do indivíduo. Ou seja, a inteligência humana se forma com a influência das 2 coisas, o desenvolvimento individual das pessoas, que é biológico, que é intrínseco a cada um, e a partir também da influência que esse cidadão tem no seu convívio social. Isso vai se alterando do útero materno até os últimos dias das nossas vidas. Por isso que o tema é psicogenética em discussão, ou seja, o que o desenvolvimento genético humano mais as influências sociais trazem de contribuições para o desenvolvimento da psique humana, que leva ao processo ou não de uma boa aprendizagem na vida cotidiana e dentro da escola. Antes de nós continuarmos, é bom te fazer a seguinte observação. Pode ser que esses conceitos estejam lhe parecendo muito complexos, mas não se preocupe, não esqueça que é uma videoaula. Você pode parar o vídeo na hora que você tiver dúvida. Você volta no vídeo quantas vezes você quiser e vai ao material impresso também, né? Faça esse movimento de voltar com o seu próprio pensamento para entender as ideias que esses autores estão te apresentando, ok? Então vamos continuar com mais uma ideia. A socialização da inteligência só começa a partir da aquisição da linguagem. De novo, no nosso esquema, observe, inteligência é o que a gente destaca como conceito, é o que está em vermelho, é o que vai estar no enunciado da sua questão. E para o autor, inteligência, quando que ela começa? A partir de que momento ela se desenvolve na sua plenitude? Azul, a partir da aquisição da linguagem. E no que esse conceito, essa ideia é importante para nós educadores? Muitos professores e outros educadores continuam querendo na escola que na maioria dos momentos escolares o aluno não fale. Não há possibilidade de desenvolvimento da inteligência, do pensamento humano, se não houver possibilidade da linguagem através da fala. É a fala que articula o pensamento. E a articulação do pensamento que se traduz em inteligência. E a inteligência que possibilita a aprendizagem, que se dá por experiências. Então, de novo, observe que esses conceitos que eu fui falando, eles têm vários. Então, volta para a fita, para o vídeo, volta, retoma essas ideias que elas são muito importantes. Tá? Observe agora que nós estamos apresentando para vocês um quadro. Pode ser que na sua tela esteja um pouco difícil de visualizar, mas não tem problema. Você tem um material em PDF aí do lado que você pode acessar, imprimir, fazer anotações online, como você achar melhor. O que é importante destacar nesse quadro? Esse quadro traz as fases de desenvolvimento humano segundo Piaget. Como pode aparecer na hora do concurso? Pode aparecer no enunciado a introdução sobre as etapas de desenvolvimento Piaget e você tem que assinalar quais etapas são essas. Se for para você assinalar quais etapas, quais são elas? Essas que estão na parte superior ao quadro. Sensório motor, pré-operatório, concreto e formal. São as etapas do processo de desenvolvimento humano.
Lembrem-se, Piaget, o foco dele é o biológico, o desenvolvimento humano físico que interfere no processo de aprendizagem. Para Piaget, o desenvolvimento humano seria estanque, como se todos os seres humanos de toda a parte do mundo se desenvolvessem da mesma maneira, biologicamente falando. Se desenvolvesse de dentro para fora, no seu processo de maturação, da mesma maneira. Portanto, todos os seres humanos passariam por essas etapas: sensório-motor, pré-operatório, concreto e formal. No seu caso de professor de ensino fundamental 2, os alunos que estarão sob a sua orientação, em tese, eles estariam então na última etapa, que é a concretização formal na adolescência, ok? Então tá. Então, no enunciado da questão, pode estar citando Piaget, e você tem que assinalar quais as fases definidas por Piaget, que nome ele deu para essas fases. Muito bem. Esse é um conteúdo conceitual para você decora, marca e vai para a hora do concurso. Agora, na hora da prova, pode aparecer de um outro jeito. Pode já aparecer descrito na alternativa o nome dessas fases e você tem que relacionar as fases com a ideia principal de cada uma delas. Para isso, observe que no quadro, em cada uma das etapas, nós fizemos alguns destaques em vermelho. Esses destaques em vermelho, você tem a ideia central de cada etapa dessa. Vamos olhar, por exemplo, primeiro estágio, o estágio sensório-motor. Que ideia Piaget descreve do estágio sensório-motor? Observando as crianças, pesquisando como as crianças se relacionavam entre elas, com os objetos e com os adultos, Piaget vai dizer, não, todas as crianças passam pela fase sensório-motor. Qual a característica principal dessa fase? É uma inteligência que ainda não é coletiva, é uma inteligência individual. É a fase em que a criança não tem a noção de que a inteligência dela no relacionamento com o outro é ela com ela mesma, é ela com os objetos, é ela com aquilo que está ofertado no contexto da relação, que ele chama de interação criança-objeto, interação criança-criança, interação criança-adulto. Na fase seguinte, quando a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo biologicamente, que é a fase pré-operatório, é a fase muito conhecida como a fase do egocentrismo, em que as crianças querem tudo para ela. Então a criança tem dificuldade de dividir o brinquedo, dividir o alimento, dividir o adulto de referência, então dividir a mãe, dividir o pai, dividir o avô, dividir o adulto que ela tem de referência. Quando a criança está nessa faixa de desenvolvimento e, por exemplo, aparece um irmãozinho, uma irmãzinha na família, é um caos total, né? Aquela confusão, a criança tem ciúme, ela não aceita, né? Para Piaget, essas etapas são lineares. Todas as crianças estariam passando por essas etapas. Então, essa é a ideia central do egocentrismo. Na terceira etapa, que é o operatório concreto, é a idade que a criança estaria propícia a entrar no mundo escolar. Ela começa a renunciar o seu eu, né? Ela começa a sair totalmente da fase do egocentrismo e conseguir inserir o pensamento dela para com o dos outros e dos outros para com ela. Que na teoria piagetiana e os modelos escolares copiaram, seria a fase dos 7 anos em diante. Perceba que a estrutura escolar esteve por muitos anos organizada de acordo com a teoria que Piaget defende. Portanto, ao partir dos 7, estaria entrando mais nessa formalidade. E a última etapa, que é a etapa mais próxima aí dos alunos, com quem o professor de ensino fundamental 2 e médio está em contato, que é a partir da adolescência. Qual é a característica central? O adolescente consegue relacionar-se com os seus semelhantes. Então, em tese, para Piaget, o ser humano passa por etapas evolutivas de maturação, que vai do seu nascimento até o processo da adolescência para a juventude, num processo biológico, aonde, para Piaget, as influências sociais são importantes, mas elas não são determinantes, elas não são fundamentais. Fundamental para Piaget é o desenvolvimento biológico de dentro para fora, na relação com os objetos. Nesse contexto, Yves Dilthey retoma a seguinte ideia de Piaget. Autonomia significa quando as crianças conseguem situar consciente e competentemente na rede dos diversos pontos de vista e conflitos.
Qual é o conceito? Que está em vermelho, autonomia. Qual é a ideia central? Que está em azul. É quando a criança já consegue se situar de maneira consciente, competente, nas relações que ela estabelece na vida em sociedade. Esse é o princípio básico aonde Piaget vai falar de autonomia. Mas para efeito de concurso, lembre-se sempre que esses conteúdos não estão sendo tirados do livro de Piaget. A bibliografia do concurso não é o livro do Piaget, é o livro de Yves de Lattagne. Então, no enunciado da questão, pode não estar Piaget, pode estar Yves de Lattagne. Então, você vai ter que estar atento a isso. Portanto, o mais importante aqui não é o nome, é o conceito. Porque se nem na hora do concurso, na hora da prova, você de repente ficar nervosa e nem lembrar do nome Piaget, Yves de Lattagne, Vygotsky, eu estudei tanto, não é? Se concentre no assunto. O assunto, no caso, é autonomia. E na bibliografia posta no concurso, quem está falando de autonomia são essas pessoas, esses autores. Então, você se concentra na ideia de autonomia, dessa capacidade de se situar de maneira consciente, competente, diante dos diversos pontos de vista. Ou seja, a pessoa está preparada para a vida em sociedade e para lidar com esses conflitos dentro da sociedade. E qual a principal diferença, então, entre Piaget e Lattagne? Observe um outro quadro, nós colocamos as ideias um ao lado do outro. Observe assim, ó, Piaget defende que a marcha para o equilíbrio do desenvolvimento humano tem bases biológicas e são efetuadas, são processadas mentalmente. Essa é a defesa principal. No que difere Lattagne dele? Lattagne vai dizer, não, tem desenvolvimento biológico? Tem, mas a base fundamental, ela é cultural, decorrente da vida social. Porque às vezes no enunciado, na hora da prova, você justamente quer assinalar. Yves de Lattagne concorda com Piaget. Ou Yves de Lattagne discorda de Piaget. Em que aspecto? Esse é o aspecto. Nós transformamos num quadro para você ter uma visualização melhor do aspecto em que ele está discordando um do outro. Então, se o enunciado estivesse dizendo, Lattagne concorda com Piaget, ou Lattagne discorda de Piaget, discorda em quê? Nesta ideia central. Discorda da ideia de Piaget de que o desenvolvimento biológico vai diretamente afetando o mental, enquanto que Yves vai dizer, não, a natureza cultural decorrente da vida social é fundamental no processo de desenvolvimento da inteligência, da aquisição, do desenvolvimento humano. Né? Agora, no que eles concordam? Eles concordam de que, para o ser coercitivo ou cooperativo, é importante uma atitude moral. E aí o sistema democrático é condição fundamental. Então, olha, se no enunciado for para você assinalar no que eles discordam em relação ao desenvolvimento. Para Piaget é biológico, enquanto que o Lattagne vai estar mais próximo de Vallon da ideia de que as relações sociais são fundamentais. Agora, se for para você assinalar no que eles concordam na ideia central de que a construção da atitude moral é fundamental, democracia é condição importante para isso, e levando a um ser coercivo e cooperativo. Lembrando, de novo, que o nosso material traz para vocês no texto alguns destaques em vermelho, alguns destaques em azul. O vermelho é o conceito do enunciado da questão. O azul é a ideia central para a gente poder buscar, assinalar a alternativa correta lá na hora da prova. Tá? Muito bem. Fazendo uma relação dessas ideias mais piagetianas com as ideias de Vygotsky, lembrando aquela nossa historinha, né? Vygotsky é um ser que está voltado durante as suas pesquisas num contexto da Revolução Russa, muito mais voltado às ideias socialistas. E nas ideias socialistas, você tem um cidadão que é um cidadão da cidade, da vida democrática. É um cidadão que se constitui como pessoa na relação, na interação com o outro, enquanto que Piaget está preocupado e trazendo a interação com o objeto, Vallon da emoção, Vygotsky está trazendo a relação do humano com o humano, das suas relações sociais, do seu compromisso com a sociedade.
e o quanto a sociedade, da maneira como ela está organizada, vai influenciando no desenvolvimento humano. Vygotsky está bebendo mais na fonte da antropologia, da sociologia e também da psicologia, enquanto que Piaget está bebendo mais na fonte da biologia, da psicanálise e também da psicologia. Muito bem. Lembrando então que Vygotsky está voltado mais às questões sociais, veja uma ideia central da teoria dele. O humano, o ser humano, se constitui na relação com o outro social. Não só com outro indivíduo, mas esse outro social, que tem uma cultura específica, que tem uma influência social específica. Ele está voltado a essa ideia da história e do ambiente cultural em que o humano está situado para se tornar humano. Como Vygotsky está bebendo na fonte da antropologia e da filosofia, ele está defendendo que ideias centrais? Ele está defendendo a ideia de que nós humanos não nascemos humanos. Nós nos humanizamos nas relações humanas que vamos estabelecendo desde o nascimento. Se o ser humano não estabelecer relações que humanize, ele tende a estar num estado, entre aspas, animalesco da relação social. Então, na relação com o outro é que a aprendizagem vai se dar. E no ambiente escolar, para Vygotsky, você teria que ter a mesma base. Olha uma segunda ideia, ligada à primeira. A cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico. Então, olha, na ideia anterior, ele está dizendo, o humano se dá na relação com o outro, mas é um outro social, portanto, num processo histórico. Ele vai falar de termos como ontogênese, filogênese, ontogenética, filogenética, ou seja, nós temos sim uma origem humana, genética, como o Piaget coloca, mas o desenvolvimento nosso para nos tornarmos humanos não basta a genética, é preciso que com isso estejam inseridas as questões sociais. Então, se nas questões, no enunciado das questões, aparecer a palavra Vygotsky ligada à Latale, vai estar voltada a essa ideia de desenvolvimento humano com o convívio de um ser que é social, de uma interferência de uma realidade que é social, de uma interferência de uma realidade que é cultural, e que ali se estabelece a formação humana. E que, portanto, na escola, como professores e educadores, a gente não pode perder de vista que o processo de desenvolvimento e de humanização, ele continua, da hora que nasce até a hora que morre. Então, na relação com o outro na escola, com a cultura em que a escola está inserida, com a cultura que o aluno está inserido, com a cultura que o professor está inserido, é que as relações vão se constituindo. É por isso que essa biografia está posta no concurso. Ela está no concurso não só pelas questões mais acadêmicas de como a psicogenética atua, mas também da influência que isso traz para o pensamento e desenvolvimento humano. Olha uma terceira ideia. Ser humano tem, assim, uma dupla natureza. Ele é membro de uma espécie biológica, ok, que só se desenvolve no interior de um grupo cultural. Então, para Piaget, todos nascemos de uma mesma espécie e que biologicamente nos desenvolvemos todos da mesma maneira. Para Vygotsky, sim, como se Vygotsky estivesse conversando com o Piaget. Não, sim, eu concordo com você. Todos nós temos uma formação que nos origina de uma fase biológica. Porém, ele diria a Piaget, eu discordo de você no seguinte aspecto. Todos viemos de uma mesma fonte biológica, mas o nosso desenvolvimento está totalmente dependente de um contexto sócio-histórico e cultural. Bom, com essas ideias centrais, a gente encerra essa primeira parte dessa bibliografia. Depois você acessa outras partes, mas vamos colocando ela em seus segmentos para você ir digerindo essas ideias principais. Volte às suas anotações e ao nosso material impresso e ao vídeo a qualquer momento que você desejar. Bom estudo!